A Terra está mudando e você pode sentir isso. Algo grandioso está acontecendo no céu neste exato momento, um fenômeno que apenas poucas pessoas no mundo realmente compreendem. 6 planetas estão se alinhando. Enquanto muitos celebram esse evento como um sinal de elevação espiritual, a verdade é que existe um lado sombrio que ninguém está contando para você. Você já notou como nos últimos dias as coisas parecem diferentes? Talvez tenha sentido um peso inexplicável no ar. Uma sensação de que o tempo está estranho, os sonhos estão mais intensos e sua energia flutua sem motivo aparente. Pois saiba, isso não é coincidência. Este alinhamento planetário é muito mais do que um espetáculo cósmico. Ele está despertando forças que estavam adormecidas dentro de você, e algumas delas podem ser assustadoras. E eu preciso que você preste muita atenção, porque se não souber lidar com essa energia, ela pode te consumir. Fique comigo até o final, porque hoje você vai descobrir o que realmente está acontecendo e porque esse evento pode mudar sua vida para sempre. Mas antes, me diga, você está preparado para a verdade? Se sim, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque as próximas revelações podem ser as mais impactantes que você já ouviu. Agora, segure firme, porque a jornada começa agora. Você já percebeu como todos falam sobre a ascensão espiritual? Como se fosse um caminho repleto de luz, paz e clareza? Como se ao elevar sua vibração, tudo ao seu redor se tornasse harmônico e perfeito. Mas a verdade que poucos ousam dizer é que a verdadeira ascensão começa com o caos. Antes da iluminação, vem a escuridão. Antes do despertar, vem o desmoronamento do que você acreditava ser real. O alinhamento planetário que estamos vivendo agora está ativando não apenas as energias mais sutis, mas também as mais profundas, aquelas que estavam escondidas dentro de você. Medos, inseguranças, traumas, tudo que você tentou ignorar ao longo da vida está vindo à tona de maneira avassaladora. Imagine sua mente como um oceano calmo, mas de repente uma tempestade cósmica invade sua superfície, revolvendo as águas mais profundas. O que estava adormecido nas profundezas começa a emergir e você sente que está perdendo o controle. Está trazendo à tona não apenas a expansão espiritual, mas também a quebra de ilusões. Tudo aquilo que você se agarrou como certeza pode estar desmoronando diante dos seus olhos. Relacionamentos que não faziam mais sentido podem se desfazer de forma abrupta, verdades ocultas podem ser reveladas e uma sensação de desorientação pode tomar conta de você. Isso não é apenas um processo, é um rito de passagem. E aqui está o perigo, muitos não resistem a essa fase. Muitos entram nesse processo buscando apenas a luz, mas se recusam a olhar para as sombras. E quando essa energia avassaladora os atinge, eles desistem, eles recuam, eles se perdem no medo e na confusão. Mas aqueles que compreendem o que realmente está acontecendo, esses são os que transformam o fogo em poder. E você está pronto para encarar o que está dentro de você? Porque essa jornada não pode ser evitada, e ignorá-la só tornará o impacto ainda mais destrutivo. E se você pensa que o pior já passou, então prepare-se, porque a energia do alinhamento está prestes a revelar algo ainda mais intenso. Você já sentiu de repente um desejo avassalador de se afastar do mundo, como se toda a interação parecesse exaustiva, como se as palavras das pessoas carregassem um peso que você não consegue suportar. Esse não é um desejo comum de isolamento. É o chamado. O alinhamento dos 6 planetas está amplificando cada vibração ao seu redor, tornando tudo mais intenso, mais profundo. Aqueles que são espiritualmente sensíveis
Isso pode ser simplesmente insuportável. O mundo parece mais barulhento, as emoções mais pesadas, e até mesmo o simples ato de estar perto de outras pessoas pode parecer um campo minado. Mas aqui está o paradoxo. Ao mesmo tempo que você sente essa necessidade de se isolar, há outra parte de você que clama por conexão, como se algo de você estivesse se partindo em duas direções opostas. Uma parte quer se afastar de tudo, a outra quer desesperadamente encontrar um ponto de equilíbrio no meio desse caos. E essa batalha interna gera confusão, angústia e uma sensação inexplicável de desorientação. Você se sente perdido no tempo, preso entre o que já não faz mais sentido e o que ainda não está claro. É um momento de reconfiguração interna. E se você não souber respeitar esse processo, pode acabar forçando a si mesmo a se encaixar em um mundo que neste momento não faz sentido. E aqui está o aviso mais importante. Essa fase não é para sempre. Assim como uma borboleta precisa do casulo para completar sua transformação, esse momento de introspecção é essencial para o seu crescimento. Mas será que você consegue honrar essa jornada? Ou será que vai ignorar o que seu corpo e sua alma estão tentando te dizer? Porque a verdade é que, às vezes, a única maneira de encontrar clareza é mergulhar no silêncio do caos interior. Mas isso ainda é só o começo, porque o que acontece quando até mesmo os guias espirituais desaparecem? Você já sentiu que, de repente, suas orações não são ouvidas? Como se o universo tivesse se calado e os sinais que antes guiavam o seu caminho simplesmente durante o silêncio dos guiaveus. Você estende a mão em busca de respostas, pede por um sinal, mas tudo o que encontra é o vazio. Esse silêncio pode ser angustiante, pode fazer com que você questione tudo o que acreditava. Pode até dar a sensação de que foi abandonado. Mas e se esse silêncio for, na verdade, um teste? Imagine uma rádio com vários canais. Mas, de repente, todas as frequências começam a se sobrepor, criando apenas ruído e interferência. Esse é o véu energético que separa nosso mundo do mundo espiritual. A fronteira entre as dimensões se torna instável, caótica. E nesse turbilhão de energia, as mensagens que antes vinham de maneira clara agora são afogadas no barulho cósmico. Mas preste atenção, isso não significa que seus guias te abandonaram. Pelo contrário, esse é um dos momentos mais importantes da jornada espiritual. Porque agora, sem respostas externas, você precisa confiar em si mesmo. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Esse silêncio pode ser a sua maior prova. Será que você consegue seguir adiante sem depender de respostas prontas? Será que consegue se tornar o seu próprio mestre, ao invés de esperar que o universo segure a sua mão? Porque quando o silêncio se desfizer, quando a tempestade energética passar, aqueles que sobreviveram a essa fase estarão mais fortes do que nunca. Mas cuidado, porque ainda há um efeito colateral desse alinhamento que pode ser ainda mais perigoso. O que acontece quando você não pode mais confiar na sua própria intuição? E se, de repente, a sua intuição te enganar, aquela sensação certeira que sempre te guiou agora parece incerta, frágil, até mesmo traiçoeira? Você sente algo com convicção, toma uma decisão baseada nesse pressentimento, mas logo depois percebe que estava completamente errado. Isso não é um erro seu. Isso é o efeito avassalador do alinhamento planetário, bagunçando não apenas as energias externas, mas também a sua percepção interna. É como tentar caminhar em meio a um nevoeiro denso, onde cada passo parece incerto, cada escolha parece questionável, e a única certeza que resta é a incerteza. Imagine uma tempestade cósmica atravessando sua mente, misturando emoções, confundindo sinais, distorcendo a sua bússola interna. O que antes era claro agora parece turvo. Você pode sentir que alguém está com raiva de você, mas
E se essa raiva for apenas um reflexo do seu próprio medo? Pode acreditar que está prestes a tomar uma decisão crucial, mas... E se esse impulso for apenas uma onda energética momentânea? O alinhamento dos 6 planetas cria um verdadeiro curto-circuito espiritual, onde tudo parece estar em movimento constante, mas... E aqui está o perigo real. Agir no impulso nesse momento pode ser catastrófico. Esse é o tipo de energia que pode fazer você cortar laços importantes por um mal-entendido, tomar decisões precipitadas ou duvidar das pessoas erradas. A chave para atravessar essa fase é a paciência. Não confie em tudo o que sente agora. Dê tempo para que as energias se assentem, para que sua mente recupere a clareza. Porque essa confusão não é para sempre, mas enquanto durar, pode levar muitos à ruína. Mas esse não é o único efeito estranho desse alinhamento. Você já percebeu que o mundo inteiro parece diferente? Como se o tempo estivesse acelerando ou desacelerando. Como se tudo estivesse ligeiramente fora do lugar. Se de que o tempo não está correndo como deveria. Como se os dias estivessem acelerados. Mas, ao mesmo tempo, certos momentos parecessem eternos. Ou talvez tenha notado que eventos comuns, como conversas ou rotinas... O alinhamento dos 6 planetas está gerando ondas de distorção na realidade. E aqueles que são mais sensíveis já estão sentindo os efeitos. Você pode experimentar déjà-vus recorrentes, perceber que objetos parecem estar em lugares diferentes do que estavam antes, ou até mesmo sentir como se estivesse preso entre 2 mundos. E essa sensação vai além da percepção do tempo. Muitas pessoas estão relatando momentos onde o mundo ao seu redor parece um sonho. As cores parecem diferentes, os sons parecem abafados, e as interações com os outros podem parecer artificiais, como se de alguma forma a realidade estivesse desalinhada. Mas aqui está o mais inquietante. Nem todos estão sentindo isso. Enquanto alguns estão vivenciando essa mudança energética de maneira profunda, outros parecem continuar vivendo normalmente, sem perceber nada de diferente. Isso significa que, se você está sentindo essas alterações, você pode estar sintonizado com uma frequência que a maioria das pessoas não alcança. Mas a pergunta é, o que isso significa? Será que essa mudança na percepção é apenas um efeito passageiro da energia do alinhamento? Ou será que estamos testemunhando uma mudança real na nossa realidade? O véu que separa o mundo material do espiritual está mais fino, e essa transição pode ser uma oportunidade para enxergar além do que é visível. Mas cuidado, porque quando esse véu se dissolve, nem sempre o que surge do outro lado é confortável. O que aconteceria se, durante essa fase, seus sonhos começassem a revelar verdades que você não está preparado para enfrentar? E se, de repente, seus sonhos se tornassem mais reais do que a própria realidade? Como se, ao fechar os olhos, você fosse arremessado para um mundo desconhecido, onde tudo parece vívido, intenso e inescapável. Durante esse alinhamento planetário, isso significa que seus sonhos não são apenas imagens aleatórias da sua mente, eles são mensagens. Mas a questão é, você está preparado para o que eles têm a te mostrar? Talvez você tenha sonhado recentemente com lugares que nunca viu, mas que pareciam estranhamente familiares. Ou talvez tenha encontrado pessoas que já partiram deste mundo, trazendo recados enigmáticos. Para alguns, os sonhos dessa fase trazem símbolos poderosos, quase como um enigma a ser decifrado. Para outros, eles se tornam um campo de batalha, forçando-os a enfrentar medos e traumas que estiveram enterrados por tempo demais. Se você acordou sentindo um peso no peito, se teve sonhos intensos e perturbadores, se sentiu que algo ou alguém estava tentando se comunicar com você, saiba que isso não é mera coincidência, mas algo ainda mais assustador. Os sonhos que revelam aquilo que você se recusa a ver quando está acordado.
situações mal resolvidas, emoções reprimidas, desejos negados. Tudo está vindo à tona, porque este alinhamento não apenas abre portas espirituais, ele também escancara a sua verdade mais profunda. E ignorar isso pode ser perigoso. O que os seus sonhos estão tentando te mostrar? Será que você vai ouvir ou continuar fugindo? Porque se há um momento em que estamos mais próximos do mundo espiritual, é agora. E essa proximidade pode trazer tanto revelações quanto enigmas. Isso levanta uma questão ainda mais perturbadora. O que aconteceria se, durante esse alinhamento, o mundo espiritual estivesse mais perto de nós do que nunca? E se eu te dissesse que neste exato momento o mundo espiritual está mais próximo do que nunca? Você já teve a sensação de que não está sozinho mesmo estando em um ambiente vazio? Já percebeu sombras pelo canto do olho, sentiu arrepios inexplicáveis ou teve a estranha impressão de que alguém te... Algumas dessas presenças trazem mensagens, outras apenas observam, mas nem todas elas são bem intencionadas. Os místicos sempre falaram sobre uma barreira invisível que protege o nosso mundo, impedindo que certas entidades cruzem para o nosso plano. Mas quando os planetas se alinham em uma configuração tão rara e poderosa, essa barreira se torna frágil e a energia espiritual começa a fluir livremente. Isso significa que agora, mais do que nunca, sua intuição está sendo testada. Pequenos sinais podem se transformar em grandes revelações, sincronicidades, vozes no vento, símbolos recorrentes. Tudo isso pode ser um chamado. Mas a grande pergunta é: você sabe discernir o que vem da luz e o que vem da sombra? Porque nem tudo o que se apresenta como um sinal está aqui para te ajudar. E aqui está o maior desafio. Quanto mais aberto você estiver para essa energia, mais você vai senti-la. Isso pode significar visões, pressentimentos, sonhos premonitórios, mas também pode significar uma sensibilidade extrema capaz de te deixar exausto, drenado, confuso. Se você sente que sua energia está sendo constantemente puxada, então talvez seja hora de se proteger. Porque quando a barreira entre os mundos se torna frágil, nem sempre é você quem está observando o outro lado. Às vezes, algo do outro lado também está te observando. Mas, por tudo isso, agora, por que a realidade parece estar desmoronando e se reconstruindo ao mesmo tempo? E se tudo o que você conhece estivesse desmoronando? Você sente isso, não sente? Uma sensação estranha de que algo está prestes a mudar, como se a realidade estivesse trepidando.